Uma questão bastante interessante é a seguinte: numa sociedade anônima, atualmente, pode ou não distribuir dividendos de forma desproporcional entre os acionistas? Essa questão no direito societário é muito importante quando a gente está definindo se uma sociedade, uma empresa, vai adotar o tipo societário de limitada, né, que a grande maioria faz isso, ou se vai optar por uma sociedade anônima. Antigamente, de acordo com a Lei 6404, especificamente no artigo 202, a gente não tinha muita discussão sobre esse assunto. A doutrina e a jurisprudência eram parametrizadas no sentido de entender que, pelo princípio vigente da igualdade entre acionistas no direito societário brasileiro, né, igualdade entre acionistas, era necessário respeitar a proporcionalidade de ações que cada acionista tem na sociedade anônima na hora de distribuir os dividendos para si. Então, por exemplo, se eu tenho metade das ações, o meu sócio na SA tem a outra metade, nós temos dividendos a distribuir de R$1 milhão, e isso for distribuído obrigatoriamente, então antigamente, pelo artigo 202, tinha que ser R$500 mil para cada um. Ponto, ok? Acontece que essa discussão mudou. E eu tenho visto que o pessoal não atualizou ainda suas análises no sentido de entender o que é a lei complementar que criou o marco legal das startups lá em 2001, alterou lá na Lei 6404 da Lei das SA, ou seja, se incluiu um artigo 294, parágrafo 4º na Lei das SA, dizendo que nas SA fechadas, com faturamento anual de até 78 milhões, e desde que o estatuto não trate da distribuição de dividendos, tratando da sua proporcionalidade ou algo assim, é possível que a Assembleia Geral delibere por essa distribuição desproporcional. Parecido com o que se faz muito nas limitadas, por força lá do artigo 1007 do Código Civil. Vocês entenderam? Esse dispositivo, então, o 294, parágrafo 4º da Lei das SA, que foi alterado agora em 2021, permite que haja essa distribuição desproporcional de dividendos entre acionistas, desde que respeitado, obviamente, direitos de acionistas preferenciais. São aqueles que detêm ações, que têm preferência na hora de distribuição de dividendos, por exemplo, dentre outras formas. Então, se for feita uma ata de assembleia, os acionistas deliberarem, o estatuto não vedar, não tiver regra de distribuição proporcional, por exemplo, e a SA for fechada, tiver faturamento de até 78 milhões, se respeitar o direito dos acionistas preferenciais, é possível distribuir desproporcionalmente. Por que isso é relevante? Isso é muito relevante porque muitas vezes é necessário a adoção da forma de sociedade anônima para o negócio ter uma possibilidade de captação de investimento maior. Uma SA permite que se receba aporte de fundos que vão se tornar acionistas. Por exemplo, os FIP, são esses fundos de investimento fechados aqui no Brasil, necessariamente pela legislação têm que aportar capital como acionistas numa SA, eles não podem aportar numa limitada. Isso era um problema. Então eu tinha lá uma startup que era uma limitada, transformava em SA para receber investimento do fundo, e aí dava esse problema porque os sócios não iam conseguir mais fazer essa deliberação que dava liberdade de distribuir desproporcionalmente. Um sócio tinha 90% das cotas, o outro 10%, mas eles tinham um arranjo, um acordo de sócio que distribuía meio a meio, seja lá o que for, isso ficava inviabilizado. Então se mexeu de forma muito correta, na minha visão, na lei das SA, e se permitiu sim. Então hoje a gente pode dizer que para as SA com faturamento menor de 78 milhões, fechadas, que respeitem os direitos dos acionistas preferenciais, desde que a deliberação em assembleia e o estatuto não vede, é possível sim distribuir dividendos, veja, a gente não fala de distribuição de lucros, né, porque é SA, distribuir dividendos de forma desproporcional entre os acionistas. Vocês percebem? Esse assunto é um tema bastante importante e atual aí para quem atua e quem é empreendedor, porque permite sim que se adote essa figura maravilhosa das SA, que é um tipo societário muito mais dinâmico, que permite investimentos de forma muito mais segura para os acionistas. Tá bem? Abração.